né? Aliás, vamos falar sobre esse assunto que é interessante. Vocês acham que vai acontecer algum tipo de guerra santa? Porque o crescimento do Islã, lógico... Na escatologia islâmica, sim. É a jihad santa, né? Eles acreditam... e o crescimento deles está sendo... sempre foi por força, né? Sempre foi, o Islã sempre foi um exército, né? E ultimamente está sendo por estratégia de ocupação. Eles entram nos países, tem um monte de filho... Mas onde eles estão crescendo? Onde o cristianismo... Já foi forte, principalmente a Europa. O continente pós-cristão, né? Então, na lacuna da ausência da palavra, é que eles estão crescendo. Só um minuto, só lembrando que a gente está aqui no Brunecast de férias. A gente está na cidade de Orlando, com Lamartine Pozella, com Tasso Licugo. Quero agradecer o Edu, da Lasca, que emprestou aqui o estúdio para a gente poder gravar, né? Deus abençoe você, Edu. Obrigado. São temas muito relevantes, né? A questão da palavra, ela molda o pensamento. O senso comum pensa que é o contrário. O senso comum acha que você pensa e a partir daí você coloca o pensamento na estrutura linguística, quando na realidade isso foi uma descoberta do século XX de que você já pensa linguisticamente. Então, é por isso que há um ataque tão brutal à capacidade linguística hoje, seja na questão da alfabetização das crianças... Por isso que os alemães são tão filosóficos, porque a estrutura da língua permite, por isso que os japoneses são tão práticos para áreas exatas, porque a estrutura da língua, ela permite isso. Em alemão, Tratatus Lógico-Filosóficos, né, de Wittgenstein, ele diz isso, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sobre o que não se pode falar, deve se calar. Então, aquilo de que a linguagem não dá conta, o pensamento não pode ser elaborado. E se você quer controlar o pensamento de alguém, basta que você controle a linguagem. É por isso que há um ataque tão brutal à capacidade linguística. Por exemplo, a sigla LGBTQ e outras mais, essa letra Q quer dizer queer, que é uma palavra que não tem definição. Você fala e eu defino. Você perde até o uso adequado das palavras que são conceituadas, tem definição. As que ficam, os conceitos são atacados. As pessoas não sabem nem definir o que é uma mulher. Até porque no pós-modernismo não existem absolutos, não existem verdades absolutas. É por isso que todas as estruturas pré-estabelecidas, criadas por Deus, estão sendo questionadas. O indivíduo pode se definir como um gato, ou como um papagaio, qualquer coisa que ele queira, porque ele não quer ser definido por nada. E a própria palavra não pode ser definida. Dentro de uma visão pós-moderna, você não pode interpretar um texto de maneira absoluta, não tem o certo. Eu posso ler o mesmo texto e interpretar do jeito que eu quiser. Os maiores pós-modernistas com os quais eu convivi profissionalmente não queriam um médico pós-moderno, que desse o remédio que ele achasse. Gostei, ele quer o médico das antigas, né? Uma vez eu vi uma casa dita de arquitetura pós-moderna, que as paredes eram tortas, não tinha janelas, as escadas iam para lugar nenhum, e eu perguntei, me diga uma coisa, os fundamentos, os alicerces dessa casa foram feitos assim? Não, foi pelo livro mais empoeirado de engenharia de fundações que haveria. Né? Então isso aí Mas você vê, importante. na própria arquitetura, a visão desconstrutivista é o quê? Você mistura o clássico com o rústico, você mistura os capitéis do neoclássico com o ferro bruto. Por quê? Porque, na verdade, o pós-modernismo tem como pressuposto você quebrar todas as estruturas. Fazer do jeito que você quiser. Não, e antes de mais nada, eu preciso rejeitar o que existe para poder criar um mundo livre. E a grande pregação do Evangelho é justamente você negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Ou seja, não é fazer do jeito que você quer. Não, e Satanás, por que o Satanás quer evitar os absolutos? Porque a verdade é absoluta. Porque Deus é absoluto. E fora dele não há verdade. Então, quando você diz não existe absoluto, você está se levantando contra Deus. E se você observar a mesma palavra de Satanás para Adão, foi assim que Deus disse? Não. Na verdade, vocês serão conhecedores do bem e do mal. É o mesmo ataque de hoje. Se levantando contra a Bíblia, relativizando a Bíblia, fazendo com que o homem seja como Deus, ou seja, é o homem tentando se divinizar. Se você pegar essa
essa teoria, por exemplo, não sei se você já ouviu falar desse pessoal da ciência que acredita no Nietzsche falava do Uberman, né? Que é a evolução, assim como havia a evolução do Homo sapiens do Australopiteco para o Homo sapiens, ele diz que o super-homem, a próxima geração, ou vamos dizer assim, o próximo homem, o super-homem, ele vai também canibalizar o ser humano hoje. Por isso, tudo que tem hoje precisa ser destruído para que esse Uberman, para que esse Superman venha. Agora, se você olhar para a palavra de Deus, é o homem tentando ser Deus. Quando se fala de uma inteligência artificial que vai chegar num nível, né, de Deus, da máquina vai ser Deus, é o quê? Satanás querendo tirar Deus da jogada. Só que Deus é absoluto, ele é a verdade, ele é imutável. Passarão os céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Agora, por exemplo, eu sou um pregador voluntário, né? Não vivo disso voluntariamente por causa de um voto que eu fiz a Deus. Eu prego semanalmente, mas eu tenho minha profissão, né? Lá no Instituto Destiny, sou CEO do Instituto, sou professor de gestão das emoções, de empreendedorismo, comportamento humano e tal. Então eu tenho minha profissão, tenho meu trabalho, mas por causa do meu contato com o Espírito Santo, da leitura bíblica, dos devocionais, o Espírito Santo ele me pede coisas diárias que já não há separação entre meu trabalho e vida espiritual ministerial. Por exemplo, eu estava numa reunião de trabalho aqui no Colorado essa semana, nos Estados Unidos, e no meio do almoço de trabalho, o Espírito Santo me conduziu a praticamente um apelo de arrependimento. Eram empresários muito relevantes, né? E eles puxaram um assunto sobre família. Eu aproveitei esse assunto e falei assim, vocês sabem por que eu sigo Jesus Cristo? Aí ele falou assim, não sabemos. Nenhum deles era convertido e eu comecei o porquê. E ali começou realmente um trabalho espiritual claro, né? Tanto que todos eles me chamaram depois no privado, cara, eu quero saber mais, que Bíblia eu compro, como é que eu entendo mais disso que você falou. Inclusive, Deus me fez citar, eu digo Deus porque o Espírito Santo botou um versículo na minha cabeça que eu não lembrava, que é quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, avisa os ricos deste século. Eu li esse versículo para eles, a gente está falando de gente muito bem-sucedida, que não sejam avarentos, que sejam prontos a repartir, generosos em dar, que acumulem para si mesmos tesouros, para que possam herdar uma vida vindoura. E fui lendo isso para eles, está em Timóteo, e o que eu quero dizer e qual é a visão bíblica de vocês? Que não existe uma separação, ao meu ver, antes existia. Hoje, com o contato que eu tenho com Deus um pouquinho mais maduro, não consigo separar a vida profissional de espiritual ministerial. É lógico que tem momentos que eu estou 100% ministerial. Por exemplo, eu estou no púlpito pregando. O pessoal vê o programa Boas Notícias todo domingo, eu estou ali no púlpito pregando. Não recebo para fazer aquilo, eu vou voluntariamente e eu estou só falando a palavra de Deus. Mas estou dizendo quando eu estou no trabalho, que eu recebo para isso, que é para falar de coisas mais técnicas, e o Espírito Santo me usa de alguma forma, coloca uma palavra na minha boca. E quantas vezes, né, nem sei se eu podia falar isso, mas quantas vezes eu estou num curso que eu faço chamado Método Destiny e começa a me dar uma vontade assim louca de fazer o que a gente chama de apelo. Aí o que eu faço? Eu encerro o curso e falo o seguinte, para ficar ético, né? Quem quiser ir embora agora pode ir porque o primeiro dia acabou. Quem quiser ficar, eu vou gravar uma mensagem para o YouTube, que são as pregações de domingo. Agora, essa mensagem que eu vou pregar é sobre a minha fé. E aí você fica se quiser. 99% fica. Eu prego e faço um apelo. Muito bom. 20%, essa é a média, 20% do público se converte pela primeira vez a Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, assim, eu já não consigo mais separar, eu acho que eu nunca falei isso em público, já não consigo mais separar a vida profissional de espiritual. De um tempo para cá. Eu acho que nos últimos anos Deus vem, pela sua graça e misericórdia, me amadurecendo. Aquilo que você falou, olho para trás e falo, caramba, eu estou totalmente diferente. Não me reconheço mais. É irreconhecível.